dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando aqui mais um encontro na área de História da Música Cearense. Esse encontro aqui com o professor João Luiz, hoje com o professor João Luiz Studart, faz parte da disciplina na graduação de História da Música Cearense e faz parte também do primeiro seminário de História da Música Cearense, que nós vamos depois subir para o YouTube e disponibilizar para todos que queiram conhecer um pouco mais desse trabalho e dessa construção que é a história da música cearense. Então, eu sempre digo e repito, e acho importante repetir, que a história da música cearense é uma construção. Essa é uma possibilidade de se compreender esse campo que nós chamamos de música cearense. E como é que nós compreendemos, a princípio, a partir dessa disciplina? É que nós mesmos somos os construtores dessa história. Então, quem diz o que é a música cearense, o que é a história da música cearense, somos nós que fazemos parte desse campo, né, que chamamos de música cearense. E essa disciplina na graduação, História da Música Cearense, está muito ligada à pós-graduação no programa de educação, programa de pós-graduação em educação brasileira da UFC, e lá nós temos o eixo temático ensino de música. Estamos lá eu, o professor Botelho, o professor Marco Toledo, o professor Elvis, o professor Gerardo, né? Muita gente já colaborou, outras pessoas já colaboraram, como a professora Carmen Copati, trouxe uma colaboração gigantesca, muito boa, o professor Henrique Beltrão, enfim, várias pessoas já colaboraram com esse eixo, e temos, então, agora a grata satisfação de estar aqui com o professor João Luiz Studart, que é professor da Universidade Federal do Cariri, egresso do curso de Educação Musical, ou curso de música, licenciatura, curso de licenciatura em música. Ele vai, inclusive, abordar um pouco essa mudança de nome. Em off aqui eu já percebi que isso tem uma importância na trajetória dele, perceber essa nomenclatura. Ele é egresso desse curso, né? Fez mestrado conosco nessa pós-graduação e agora está no doutorado, dando seguimento. E nessa pós-graduação, nós utilizamos muito, buscamos compreender a trajetória de músicos, de artistas e de professores de música, inclusive a nossa própria trajetória. A partir de uma trajetória, não é para dizer, olha como essa trajetória é bonita, não é essa a ideia. A ideia é que, a partir de uma trajetória, você tem uma visão do campo. Então, o João Luiz teve alguns professores, teve um processo de formação que nos revela como é que esse campo opera, como é que esse campo se estrutura, como é que uma formação é realizada, né? E nós aprendemos com essa trajetória. Então, sem mais delongas, bem-vindo, professor João Luiz, meu colega, meu amigo, é uma alegria tê-lo conosco. Obrigado, professor. É uma alegria estar aqui, a gente poder compartilhar uma experiência que tem raízes tão significativas, né? Eu penso em mim como fruto de uma grande cadeia de pessoas que formam esse campo de educação musical. E são pessoas muito especiais que estão aí operando, que estão trabalhando ainda em prol da educação musical. Então, falar da minha formação é poder fazer um pouco parte dessa história, dessa continuidade de um trabalho tão especial, de pessoas tão especiais que vêm trabalhando pela música em Fortaleza e no estado do Ceará, né? Eu nasci em Fortaleza, hoje estou morando aqui no Cariri, na região do Cariri, que é uma região de 30 municípios. Eu, especificamente agora, estou morando na região do Crato, mas estou construindo minha casa em Juazeiro, ali perto da universidade, que é onde eu trabalho. O senhor já me apresentou como professor da Universidade Federal do Cariri, onde eu tenho a felicidade de fazer parte do quadro de profissionais, dos docentes do curso de música lá, que é um quadro muito especial, de pessoas muito legais. Tenho muito orgulho dos meus colegas e saudade deles, que eu estou afastado já há 2 anos aí para o doutorado, né? Onde eu sou orientando do professor Pedro Rogério. E aí eu vou
compartilhar um pouco da minha história com vocês, né? Eu nasci nos anos 80. Eu sou de 1983, outubro de 1983. E vamos dizer assim que o meu primeiro contato com música foi a partir dos meus 7 anos, em casa, quando meu pai começou a investir pesado. A gente finalmente deixou de morar em casa alugada, a gente tinha nossa própria casa aos 7 anos, a minha família, né? E meu pai começou a investir pesado em aparelhos sonoros, né? Em som, em vinil, em caixas de som e tal. E ele gastou muito dinheiro com isso, né? Tem família que gasta dinheiro em viagem, tem família que gasta dinheiro com carro e tal. Meu pai gostava de aparelho de som. Eu não conheci como músico. Ele disse que na adolescência dele ele foi músico percussionista, mas eu não conheci assim, não vi sendo músico. Eu sempre vi, ele foi funcionário público, mas ele sempre investiu muito em som, em CD, em disco e tal. Então, uma das primeiras lembranças que eu tenho é essa, do meu pai ouvindo muita música, num equipamento de som assim, ponta de linha, top de linha. E ao mesmo tempo, eu lembro das aulas de música do Colégio Batista Santos Dumont, ali na primeira, segunda série, entre os 8 e 9 anos de idade, que eu estive lá. As aulas de música no Colégio Batista era uma coisa muito. Era uma vez por semana, eram flautinhas, eu lembro, eram umas aulas de flauta doce, muito pouquinho, assim, uma flauta. Eu lembro que não era de muita qualidade o som, era um pouco desagradável. Eu lembro que não havia, eu percebia criança que não havia um investimento assim na aula de música, em uma coisa que fosse mais trabalhada, mais pensada, trabalhando os aspectos de ritmo, melodia e harmonia, fazendo a gente entender com um pouco mais de profundidade essas questões, no nível que uma criança pudesse entender, mas não havia apenas um pequeno repertório de músicas natalinas, músicas comemorativas em flauta doce. E esse foi o primeiro contato com música, fazer música, tocar. Foi no Colégio Batista com as aulinhas de flauta doce, da tia, né? Eu não lembro o nome da tia aqui. Mas, a partir daí, aos 10 anos, a minha irmã começou a namorar o percussionista Otto Júnior. E eu sempre fui muito grudado com minha irmã. Ela saía, me levava e tal. E acabei que eu, pequenininho, fiquei muito próximo do Otto Júnior, porque ele era namorado da minha irmã, que é um percussionista. Para quem não sabe, Otto Júnior é um grande percussionista cearense, talvez um dos maiores do Brasil, né? Ele tocou muitos anos com Fagner, continua na ativa, com muitos grandes músicos da cena de Fortaleza, tantos músicos já que têm certa tradição, quanto novos talentos, como o Marcos Lessa, que é um novo talento aí da nossa música cearense, né? Toca com, toca com o Otto Júnior. E o Otto Júnior também, de uns 2 anos para cá, ele vem trabalhando como educador musical do Colégio 7 de Setembro, né? Que foi uma coisa nova para ele. E ele fala com muito carinho dessa fase que ele está vivendo, né? Que trouxe até certa compensação financeira para ele dessa fase ruim que a gente está passando, essa atividade dele como educador musical na escola. Então, a partir do Otto Júnior, eu comecei a ter contato com o mundo da percussão, né? E comecei a querer ter aulas de música, vendo ele tocar, tendo oportunidade de ir para o show do Fagner e ficar ali no palco, do lado do palco com minha irmã, né, que era a namorada dele. A gente conseguia um acesso especial ao show dos Fagner, vendo os músicos de perto, né? Os músicos cearenses são músicos talentosíssimos e era muito impressionante poder estar ali ao lado do palco vendo. Então, por causa do Otto Júnior, eu acabei entrando no mundo da música. Eu conheci vários músicos. Desde criança eu conheço o Mimi Rocha, que é um grande guitarrista. E aí, aos 12 anos, quando eu estava no colégio Geldunas, estudando no colégio Geldunas, apareceu uma escola de música dentro do colégio. Ela funcionava no, no último andar, né, lá em cima, perto de um relógio, tinha uma torre com um relógio bem grande, ela funcionava no último andar. E lá eu tive aula de bateria com o Ricardo Pontes, um grande músico de Fortaleza, um baterista.
e ele teve uma passagem por São Paulo, né? Uma época da vida dele que ele estudou muito bateria, que foi em São Paulo. Ele falava muito dessa época quando era aluno dele, como é que o professor dele ensinava ele. E ele trabalha mais com música pop. Então eu tive contato com pop, com rock, e a partir dessas aulas com o Ricardo Pontes, eu comecei a entrar nesse universo do pop rock, né? Ainda não conhecia muito música brasileira, ainda não conhecia a música tradicional do nordestino do Brasil, samba. Era mais uma coisa, uma aula de bateria voltada para aquelas musiquinhas do pop rock que eu gostava. E logo depois eu tive a oportunidade de ganhar uma bateria. Logo depois não, uns anos, né? Uns 4 anos depois eu ganhei minha primeira bateria, porque minha mãe achava muito cara, ela nunca me deu uma bateria. Então eu tinha mais contato ali na escola. E muitos bateristas, eles começam assim, eles têm contato com a bateria, com o instrumento da bateria, ou na escola, ou na igreja, porque geralmente em casa a gente não tem como colocar uma bateria, é complicado. É caro para uma criança, para um adolescente comprar, para um pai querer investir, né? E faz muito barulho, né? Todo mundo sabe disso, percussão é um instrumento bem que incomoda, né? Para quem não gosta. Então, dentro de casa. Então, eu tive a oportunidade de, aos 16 anos, ganhar uma bateria de outro namorado da minha irmã. Minha irmã já não namorava mais Otto Júnior, namorava, namorava um professor da filosofia da UES, que ela fez filosofia e teve um relacionamento com o professor, e ele ia jogar uma bateria muito velha fora. E aí minha irmã perguntou se eu não queria. Eu falei, eu quero. Aí eu recebi essa bateria. Minha mãe não deixou colocar em casa, não pude, fui proibido de colocar uma bateria lá em casa. Mas meu vizinho, que era guitarrista, filho único de uma mãe separada, o nome dele é José, José da Costa Neto, ele era meu vizinho, estudava também no Colégio Batista, ele tocava guitarra, e ele não vivia com o pai, era só ele e a mãe trabalhava no beck o dia inteiro, então a casa ficava vazia. De forma que eu coloquei a bateria lá, a mãe dele deixou, e a gente ficava tocando o dia inteiro, sem incomodar a mãe dele, porque ela passava o dia inteiro trabalhando. Então, foi fantástico. Os vizinhos não reclamavam nem nada, o barulho ficava mais ali no apartamento dele. E eu e o José começamos a tocar muito rock and roll, assim, bateria e guitarra ali, brincadeira assim, de adolescente, né? E aí, no ano 2000, né, já saímos do ano 90, dos anos 90 foi mais essas aulas que eu tive com alguns professores da cena, sempre aulas tutoriais. Eu nunca tive a oportunidade de participar de nenhum, nos anos 90, nessa minha adolescência, de nenhum processo coletivo de formação musical, né? E aí, nos anos 2000, eu comecei a ter minhas primeiras bandas e continuar aulas de bateria com alguns outros professores, né? Minha primeira banda foi uma banda chamada Véu de Maia, com o José, né? Que foi, nessa banda, eu tive uma sensação maravilhosa, que foi o meu primeiro contato com a composição, porque a gente era ele e os primos dele, dois primos dele e eu na bateria e uma prima dele que cantava, né? Então era piano, baixo, guitarra e uma cantora que tocava violão também. E o que era mais legal é que mais da metade do ensaio a gente dedicava a compor, né? Era uma banda que tinha essa coisa de querer tocar um repertório autoral e eles conversavam e a vocalista era estudante de filosofia e o José era um cara muito estudioso, o primo dele também estava estudando psicologia, então eram diálogos muito ricos sobre as letras das músicas, como é que a letra ia casar com a melodia. Isso para mim foi um universo muito novo, muito gostoso, assim, de uma forma que eu lembro muito bem que os nossos ensaios da Véu de Maia era sempre às quintas-feiras. Então eu ficava contando os dias da semana para chegar à quinta-feira, assim, que era o dia que eu vivia, era o dia que eu tinha mais prazer em estar vivo mesmo, que eu curtia mais a minha vida era quando a gente se juntava para compor, para tocar junto. Então essa banda Véu de Maia, ela foi assim aquela que enraizou mesmo o desejo em mim querer ser músico, né? Nossa, isso aqui é um mundo maravilhoso, esse mundo da criação. Então foi pela criação, foi por essa experiência de criar, de compor, né? Eu tocando bateria, né? E depois da Véu de Maia, tem sempre o problema
da Yoko Ono, né? Só que nesse caso foi às avessas, a vocalista arrumou um namorado e o namorado começou a ficar com ciúme da banda, das coisas da banda. Eu sei que a banda terminou por causa desse namorado da vocalista, aí cada um foi pro seu lado. E eu fiquei ali um tempo, ainda nos anos 2000, sem banda, e aí eu entrei na banda Café Colômbia, já com um pouco mais de experiência, uma banda formada por amigos de escola. Eu era o mais velho da banda, e foi uma banda muito legal, porque foi onde eu fiz a minha primeira turnê. A Véu de Maia nunca chegou a fazer uma turnê, nunca chegou a gravar um CD, gravou algumas músicas, poucas músicas, 3 músicas, mas até hoje essa banda Véu de Maia, para mim, está devendo um CD. Tem muitas composições legais e tal, mas na época a gente não tinha conhecimento, não tinha dinheiro, não tinha capital, e ficou por isso mesmo. A gente compondo e ficou a música escrita ou na nossa memória. Mas a Café Colômbia a gente teve essa oportunidade de fazer turnês por causa do baixista. O baixista era um jornalista que tinha muito contato com o pessoal que organizava festivais em todo o Brasil. Então pude fazer minha primeira turnê, a gente pôde gravar o nosso primeiro CD, que é o único CD que eu tenho gravado como baterista, né, até hoje. E foi uma experiência maravilhosa que ainda mais enraizou em mim esse desejo de querer ser músico. E nesse processo de querer ser músico e de fazer turnê, eu comecei a ter os problemas que todo músico tem quando está no começo da carreira e tal e tal. E esses problemas ficaram pesados para mim, essa coisa de estar tocando, de sempre a coisa, o show ser marcado para começar às 10 horas e só começar à meia-noite, ou a gente tem um cachê aí que levou um cheque sem fundo, um cachê que não foi pago. Eu comecei a ter diversos dilemas internos em relação a essa coisa de querer ser músico, né? Toda a parte de criação era muito gostosa, mas existia aí um mercado, uma situação de valorização social, uma situação minha mesmo, de desenvolvimento pessoal, uma situação de cobrança da minha família. Devo já estar aí com meus 20 anos, e beirando os meus 20 anos, e tá fazendo direito, mas a faculdade de direito, mas sem grandes resultados, e me dedicando mais à música. E eu acabei ficando um pouco decepcionado com essa coisa da performance, de ter banda e tal, mas apareceu um trabalho para mim muito legal no Estúdio Planeta, do Ayrton Montezuma, do Ayrtinho. Teve uma época que eu trabalhei lá, e foi na época que o Isaac Cândido estava gravando um CD, que quem estava produzindo era o Pantico Rocha, né? Então eu trabalhava como operador de áudio lá, dando assistência no estúdio, nas gravações e operando lá o computador. E eu pude ver o Pantico, que é um grande baterista, tocar e produzir o Isaac Cândido. E tem cenas bem engraçadas, se eu for contar aqui, vai demorar muito, mas foi uma experiência maravilhosa, porque entre os intervalos da gravação tinha a bateria lá e o Pantico Rocha acabava me dando umas aulas de bateria. Eu era baterista, ele era baterista, e eu fazia perguntas. Ele é um cara muito legal, muito acessível. Eu até me impressionei uma vez que a primeira vez que eu conheci ele, que eu me encontrei com ele, eu estava conversando sobre baquetas com ele. Tem baqueta que é ruim, tem baqueta que é boa, porque algumas são mais caras, outras mais baratas. E aí nisso ele saiu, eu conversei com ele num dia e me apresentei a ele e tal, e ele saiu em turnê por 6 meses com o Lenine. Ele é baterista do Lenine, e ele saiu em turnê pela Europa. No primeiro dia que eu encontrei com ele no estúdio, que ele voltou dessa turnê e que ele me viu, ele lembrava do meu nome e do último assunto que a gente tinha conversado. Eu fiquei assim, poxa, que cara legal, bicho. Eu vi o cara uma vez na vida, o cara é um grande músico e tal, mas o cara lembra, ele gosta de conversar com as pessoas, gosta de conhecer gente nova, e ele realmente estava prestando atenção na nossa conversa. E 6 meses depois o cara me viu, lembrava do meu nome e lembrava do assunto que a gente estava conversando, das baquetas, e me deu de presente uma baqueta, né? Mas, ao mesmo tempo, ele foi o baterista que falou a seguinte frase para mim. Ele foi muito legal isso, que ele chegou assim, cara, tu quer ser mesmo baterista, assim, tu quer ser baterista de verdade? Aí eu falei, quero muito ser baterista. Ele, rapaz, olha, esse mundo é tão difícil. Você nunca pisa no chão firme, você sempre tem que estar procurando trabalho e tal. Eu, se fosse você, ia estudar, ia para a universidade. E aí isso ficou na minha cabeça. Ele disse claramente assim, vai estudar, vá para a universidade, procure estar na universidade, o Pantico Rocha, em uma das nossas conversas, né? E
Nisso, eu acabei saindo dessa banda Café Colômbia, trabalhando num estúdio, né, de gravação, que eu conheci o Pantico e acabei tendo aulas com o Pantico. E entrei para dar uma força para uma banda chamada Charru, uma banda feminina, que fez sucesso na cena indie de Fortaleza, né? Que foi uma banda muito legal que eu participei. E nessa banda Charru, que eu entrei aí em meados de 2007, tinha um integrante que era a Paulinha, Paula Martins, né? E a Paula já fazia parte da primeira turma, já fazia um ano que ela fazia parte da primeira turma do curso de Educação Musical da UFC, recém-criado curso de Educação Musical, que teve sua primeira turma em 2006, né? E a Paulinha falou muito bem do curso de música. Falou, João, o curso é maravilhoso, tu tem que conhecer. Aí eu falei, mas Paulinha e tal, eu toco, eu já toco, e ficar conhecendo teoria, estudando música e tal, eu acho que não vai ser legal. Ela falou, não, João, mas vai conhecer, vai para uma aula experimental, aparece lá e assiste uma aula para ver o que que tu acha. E aí, em 2007, a convite da Paulinha, que era a guitarrista dessa banda Charrua, eu fui conhecer o curso de educação musical. E a primeira aula que eu vi foi uma aula do professor Gerardo, uma aula de solfejo e percepção musical. E, nossa, foi uma aula bem legal, que ele começou primeiro trazendo a ideia do ritmo, né? Através de cantigas populares, ele começou a introduzir os ritmos, o 4x4 e o 3x4, né? Os ritmos mais conhecidos, e o 2x4. E essa aula foi muito divertida, foi muito legal, e ele deu a aula com muita alegria, com muita habilidade, e foi a primeira vez que eu cheguei assim para uma pessoa, eu cheguei assim, vi uma pessoa dando aula e disse assim, nossa, eu quero ser igual esse cara. Então, Gerardo, essa aula foi muito legal, porque o entusiasmo dele dando aula me fez querer ser professor de música, e tem aquela história, a primeira impressão é que fica, né? Você pode ter seu trajeto pode ser cheio de obstáculos e tal, mas aquela primeira impressão é que faz com que você chegue aonde você quer chegar, né? Chegue assim num, enfim, se enraize, o desejo seja enraizado em você. Então, eu tive pela primeira vez esse desejo de ser professor de música, observando o professor Gerardo. Nessa aula que eu fui, a convite de uma amiga. João, estamos já nos aproximando dos 27 minutos que a gente combinou que estaríamos aqui. Esse é o primeiro bloco que estamos fazendo. Quero só pontuar como é interessante o professor João Luiz falando da sua trajetória, né? Falando, mostrando a necessidade de educação musical nas escolas, por exemplo, a sua experiência no Colégio Batista, né? Ou seja, que precisaria melhorar muito, né? E de lá para cá as coisas já têm melhorado bastante, né? Não sei especificamente, né, nessa escola, nesse colégio, mas o cenário já melhorou bastante. Ainda seguindo a trajetória do João Luiz, vocês devem procurar no YouTube conhecer o Otto Júnior, né? Você vai encontrar muita coisa, inclusive vídeos dele dando aula, ensinando a tocar maracatu, por exemplo, fazendo experimentações, tem muita coisa boa. O Ricardo Pontes, que também participou já de bandas muito importantes e legais aqui no Ceará, tocou também com muita gente importante, né? O Pantico Rocha, né, que, como o João falou, é um cara nacional e internacional e é daqui, né? Leva a nossa veia cearense e mundo afora. E, por fim, esse encontro com o curso de música da UFC, na pessoa, inicialmente, aí do professor Gerardo. A gente está se aproximando aqui do final, vai dar uma pausa, mas quero, então, que, por favor, vocês busquem ouvir, né, como primeira ilustração dessa nossa conversa. Então, uma aula de música precisa ter música, é muito importante que vocês ouçam. Então, a gente vai... você deve pesquisar, né, repito, para os alunos do curso de música da UFC, a gente manda o link, né? Para o pessoal que vai assistir através do YouTube, a gente também vai ver uma maneira de colocar o link, eu acho que dá para colocar na descrição do vídeo, dá para colocar uns links, a gente vai disponibilizar links do Otto Júnior, do Ricardo Pontes e do Pantico Rocha, para esse primeiro momento,
tá? E, claro, o João Luiz também pode diversificar, trazer links dele, né? De alguns outros momentos da trajetória dele, tá bom? Mas, para esse momento, a gente vai dar uma pausa e a gente volta daqui a pouco conhecendo mais dessa trajetória do João Luiz e conhecendo, através dessa trajetória, um pouco mais da música cearense, especificamente a música percussiva, né? Os bateristas, os percussionistas do nosso Ceará. Obrigado, João. A gente volta já. Show de bola, professor.